Que história pode e deve ser ensinada? Esse é o tema da redação do vestibular da URGS de 2024. A importância da história está em seu papel de nortear o homem no espaço e no tempo, dando-lhe a possibilidade de compreender a própria realidade. Em algumas escolas, a história ensinada de que é uma disciplina que estuda o passado, apresentando informações prontas e verdades acabadas. Contrariamente à ideia de uma disciplina que contribui para a construção de noções sociais, de modo que os jovens possam entender o mundo onde vivem. O que se deve ensinar em história? Ensinar os alunos as transformações sofridas ao longo do tempo na sociedade, os porquês que aconteceram, como elas foram desenvolvidas e como influenciam no processo cultural e de desenvolvimento atual da população. A história pode nos ensinar porque ela investiga o que os homens fizeram, pensaram e sentiram enquanto seres sociais. Nesse sentido, o conhecimento histórico ajuda na compreensão do homem enquanto ser que constrói o seu tempo. O principal objetivo do ensino de história, o objetivo primeiro do conhecimento histórico é a compreensão dos processos e dos sujeitos históricos e o desenvolvimento das relações que se estabelecem entre os grupos humanos em diferentes tempos e espaços. História é a disciplina que estuda o homem no tempo. Ela investiga seus feitos, invenções, ações, pensamentos e sentimentos. O conhecimento histórico auxilia o homem a compreender o que ele construiu ao longo de sua existência e o que as sociedades legaram em termos intelectuais, culturais e materiais. O ensino de história no contexto escolar auxilia na compreensão dos fatos da sociedade e, principalmente, na compreensão de quem somos, pois somos seres sociais e culturais, isto é, somos pessoas capazes de construirmos nossa própria identidade, seja ela individual, coletiva, regional, nacional. A história como disciplina escolar surgiu na Europa nos fins do século XIX e, através dos tempos, teve e continua tendo papel relevante na formação e preparação dos sujeitos para a vida social. Através de suas experiências didáticas, o ensino de história auxilia na construção da democracia e da cidadania. A importância da história para o desenvolvimento da sociedade. O surgimento histórico ajuda na compreensão do homem e o define, através da história e que se é fornecido elementos da compreensão da sociedade e da cultura, que ajudam a desenvolver pensamentos críticos, o entendimento sobre diferenças entre pessoas, os países e civis. Quais são os principais conceitos que podem se trabalhar em histórias como na educação básica? São os conceitos de cultura, sociedade, economia e política. Essa divisão didática pode ser utilizada para pensar os mais diversos contextos históricos, facilitando o entendimento do conteúdo. Os 3 principais pontos da BNCC para a história são: postura ativa dos alunos ganha mais ênfase. A BNCC reforça a importância do pensamento crítico e várias fontes devem ser apresentadas para a construção da aprendizagem. As habilidades da história segundo a BNCC: elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito. O que mais fala a BNCC sobre o ensino de história? A BNCC orienta que
no ensino de história, o professor estimula o aluno a compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos, assim como mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, ocorridas ao longo do tempo e em diferentes espaços. Que história pode e deve ser ensinada? Então, quem conta história? A história, aprendi mais de história do que mais lendo livros de literatura do que o que foi ensinado na escola. Então, quando estudei na época da ditadura militar, o que era história? História era contada por homem branco, história contada pelo governo da época. Não é a verdadeira história. Então, que história pode e deve ser ensinada? Qual é a participação das mulheres na história? Só generais participam do livro de história? Então, essa é uma polêmica. Que história pode e deve ser ensinada? Que vai agora fazer um debate na comunidade, na sociedade. Que história pode e deve ser ensinada? Qual é a participação do povo na história? O povo faz e fez história. Qual é a participação do povo na história? Que história é essa contada nos livros? Quais são os bons livros de história e os livros que repetem verdades criadas pelos vitoriosos? Então, essa é a questão do tema de redação da URGS de 2024. Que história pode e deve ser ensinada? A BNCC, que é a Lei Nacional de História, dá orientações. Que história pode e deve ser ensinada? Coloca ali o teu comentário, o que você achou desse tema, como foi a tua aula de história no tempo que você estudava, ou que você está estudando agora, o que você gostava da aula de história, o que você não gostava. Põe a boca no trombone e escreve nos comentários a tua opinião sobre esse tema. Que história pode e deve ser ensinada? Aula de história não é palanque eleitoral, não é para ser partidária, é para contar a história, debater sobre a história que aconteceu de verdade, não com parcialidade, mas sim com imparcialidade, todos os fatos envolvidos e todos os personagens da história. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se já está inscrito, obrigado. Se não está inscrito, assiste mais uns vídeos. Se gostar, se inscreve. Eu sou a professora Ana, falando para você sobre o tema da redação da URGS de 2024. Que história pode e deve ser ensinada? Obrigada.